Olá, eu sou o DNA. Foi descoberto em 1953 por três pesquisadores muito importantes, a cientista Rosalind Franklin e os cientistas Watson e Crick. Cada célula do seu corpo tem mais ou menos 2 metros de DNA. Ao todo, você tem DNA suficiente para formar uma escada da Terra até a Lua. Uau, isso é muita coisa, não é? Por isso, não dava para o DNA ficar esticado no corpo. Então, com a ajuda de estonas, umas proteínas que o DNA se enrola, a dupla fita de DNA vai sendo apertada até formar o cromossomo, que ocupa bem menos espaço. Cada cromossomo tem uma ou mais informação genética que nós chamamos de gene. Esse gene é uma sequência de nucleotídeos que tem os dados necessários para o nosso corpo produzir proteínas. Mas você sabe o que é um nucleotídeo? Se não sabe, eu vou te explicar. Bom, eu já te disse que o DNA é muito longo, não disse? Então, os nucleotídeos são as moléculas que formam o DNA. Então, o DNA é composto por muitos nucleotídeos. Os nucleotídeos são diferentes um do outro e aqui no DNA eles são identificados pelas bases nitrogenadas adenina, timina, guanina e citosina. Essas bases nitrogenadas se ligam uma na outra para formar a dupla fita de DNA. Nesse caso, a adenina se liga com a timina e a guanina se liga com a citosina. E assim vai sendo formada a dupla fita de DNA, com muitos nucleotídeos. São tantos nucleotídeos que o DNA começa a se enrolar nele mesmo, depois se enrola nas estonas e vai se enrolando e ficando apertado até formar o cromossomo. Mas nós já falamos disso lá atrás. Agora que você já sabe que o DNA é uma dupla fita, você também precisa saber que as fitas do DNA são chamadas de antiparalelas, porque uma fita está na direção contrária da outra. De maneira que, enquanto uma fita corre na direção 5', 3', a outra fita, que está ligada nessa primeira fita, formando a dupla fita de DNA, está acontecendo na direção 3', 5'. Então, nós temos uma fita na direção 5', 3', e a fita complementar na direção 3', 5'. Como você já sabe o que é um gene e como o DNA é formado, você já pode imaginar que a função do DNA é armazenar e transmitir informação genética. Toda a sua informação genética está armazenada em inúmeros genes no DNA. E essa informação vai ser utilizada para produzir proteínas em um processo que nós chamamos de síntese proteica. Mas antes disso, vocês precisam conhecer uma outra molécula, a molécula de RNA. Vamos lá? Bom, diferentemente do DNA, o RNA é uma molécula mais simples. Enquanto o DNA é uma fita dupla, o RNA apresenta somente uma fita, que é chamada de fita simples. O RNA também apresenta diferença do DNA em suas bases nitrogenadas. Aqui, no RNA, a base timina é substituída pela base uracila. Então, no DNA, são encontradas as bases adenina, guanina, citosina e timina. Já no RNA, nós temos adenina, guanina, citosina e uracila. Também é muito importante você saber que o RNA é formado a partir do DNA. Isso mesmo, precisa-se de DNA para ter RNA.
Uma enzima chamada RNA polimerase vai ler a informação armazenada nos genes do DNA e transcrever essa informação em uma molécula de RNA. Esse processo é chamado de transcrição e é um dos passos envolvidos na síntese proteica. Portanto, enquanto o DNA armazena toda a sua informação gênica, o RNA é a molécula responsável por levar essa informação até os sítios de produção de proteína. E nós temos 3 tipos de RNA: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Cada um deles tem uma função diferente no processo de síntese proteica. E nós vamos falar um pouco mais sobre esse processo agora. A primeira etapa da síntese proteica é a transcrição, que, assim como a replicação, ocorre dentro do núcleo da célula. Nesta etapa, a enzima RNA polimerase se liga ao DNA e busca uma região promotora. Essa região, ela indica que um gene está começando. Então, ao encontrar essa região, a RNA polimerase captura bases nitrogenadas livres no núcleo para ir formando a fita de RNA mensageiro. E ela vai fazer esse processo até encontrar uma região de terminação. Essa região é uma região específica de nucleotídeos que indica o fim do gene. É impressionante, né? Como o DNA já tem tudo calculado. Então, após a formação do RNA mensageiro, a RNA polimerase vai se soltar do DNA e a fita de RNA mensageiro vai migrar do núcleo para o citoplasma da célula, até encontrar o RNA ribossômico. Nesse RNA, que irá traduzir a mensagem do RNA mensageiro, que é a última etapa da síntese proteica, a tradução. A mensagem do RNA mensageiro é lida em códons, sendo que em cada códon é formado por 3 bases nitrogenadas. O RNA transportador irá transportar os aminoácidos que formarão a proteína até o RNA ribossômico, e junto com cada aminoácido vem um anticódon, que vai combinar com o códon do RNA mensageiro. Então, os códons do RNA mensageiro vão sendo combinados com o do RNA transportador, e os aminoácidos vão se unindo por ligações peptídicas até formar a proteína, finalmente a proteína. E aí, vocês já tinham pensado que para formar uma humilde proteína dava esse trabalhão? Então, pessoal, o que acharam do vídeo? Esse foi só o início do nosso projeto Geneticando. Agora que a gente tem uma ideia melhor do que é genética, DNA, material genético, a gente vai poder desenvolver outras atividades bem divertidas. Não se esqueça de fazer atividade complementar referente a esse vídeo e até a próxima!